Olha só como é que amanheceu o nosso rio. As imagens estão cheias, completamente cheios de peixe podre, morto, que morreram sem oxigênio, devido à poluição, devido à queimada. E aí resultou nisso aí, ó. As imagens foram gravadas no último sábado pelos moradores da comunidade do Panorama, em Rio Branco. Nos vídeos é possível perceber centenas de peixes mortos. Alguns foram encontrados nas margens do rio, outros boiando na água. A chuva foi para matar tudo, chuva ácida desceu. E fora Aí, ó. aqui pra cima também tá lotado. Tudo aqui, a gente Aqui vê lá, só lá em cima, lá em cima lá, a gente vê só o branco ó, de peixe morto. Não tem nem como calcular quantos peixes foram encontrados mortos, mas são de diferentes espécies e tamanhos. Segundo os ribeirinhos, eles teriam morrido por falta de oxigênio causado pela chuva negra que caiu na região. O fenômeno chuva negra é uma manifestação direta da intensificação das queimadas. Ele ocorre quando partículas de fuligem se misturam ao vapor da água. Quando essa umidade se precipita na forma de chuva, traz resíduos de carbono. Mas sem uma coleta de amostra dos peixes para análise, fica impossível garantir o que teria causado a morte desses animais. Não chegou até nós nenhum material coletado, né, exemplares de peixes que foram vistos mortos, para que a gente pudesse fazer uma necrópsia e analisar se tem alguma relação possível, na verdade, né, porque uma análise dessa é um pouco mais complexa. Mas, a princípio, né, se os peixes já estão no local onde a água já está comprometida em termos de qualidade por conta da seca, né, do excesso de calor, é possível que haja uma combinação das duas coisas, sim. Mas, como eu disse, não é certeza absoluta, porque a gente não tem coleta de água para fazer análise dessas águas em função dessa mortandade. Além da chuva negra, existe uma outra situação que também pode ter causado a morte dos peixes. A água, quando ela perde oxigênio por conta do aumento da temperatura, né, os gases estão dispersos na água e quando aquece eles vão saindo da água, né, as moléculas vão saindo da água e reduz bastante a quantidade de oxigênio, que a gente chama de oxigênio dissolvido, para a disponibilidade daqueles organismos aquáticos, né. Os peixes têm respiração branquial, eles têm brânquias, né, que popularmente se chamam de guelras, e através dessas brânquias eles têm que ter contato com a água, com oxigênio em quantidade suficiente para respirar. Em não terem essa quantidade de oxigênio suficiente, eles morrem sufocados. Sem uma análise específica, o que pode ser considerado como real causa da morte seria a ocorrência das duas situações, ou seja, a chuva negra aliada à falta de oxigênio na água. A princípio, a grande possibilidade é que tenha havido uma redução drástica da quantidade de oxigênio na água, até porque, como a chuva foi muito intensa, arrastou muito material que estava nas regiões de margens, além da própria chuva que levou para dentro dos ambientes aquáticos uma quantidade maior de material em suspensão. E isso, obviamente, pode sim ter interferido na quantidade de oxigênio, porque aumenta a quantidade de processos que ocorrem em ambientes aquáticos, principalmente numa situação extrema, né?